7h32, atenção agora para uma pesquisa inédita, exclusiva aqui da Rádio Bandeirantes, do Instituto Paraná, sobre a eleição para governador de São Paulo, intenção de votos para governador de São Paulo e também para o Senado Federal. Bem interessante. Uma pesquisa realizada entre os dias 6 e 10 de fevereiro, com 1.580 eleitores e que tem uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Então vamos lá, vamos à pesquisa, são muitos números, eu vou devagar aqui com ela. Primeiro, o quadro espontâneo, aquele em que você não é provocado, você não recebe uma cartela com o nome de nenhum candidato. Você espontaneamente diz em qual candidato gostaria de votar. Nesse quadro aqui, um baile de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas tem 22,2%. Aí, em segundo lugar, com quase 10% desses votos, aparece Fernando Haddad, com só 2,8%. Em terceiro, Geraldo Alckmin, com 2,3%. Quarto, Ricardo Nunes, 1,5%. Depois aparecem Márcio França, Simone Tebet, Guilherme Boulos, Kim Kataguiri e Paulo Serra. Não sabem ou não opinaram 61%. É um número muito grande, muita gente indecisa ainda. E vamos às situações estimuladas, ou seja, em que você recebe um quadro provável com nomes de candidatos. Aqui um quadro numa disputa direta entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Tarcísio de Freitas ganharia com 51%. Isso poderia significar vitória, inclusive, no primeiro turno. Fernando Haddad teria 27,7%. O terceiro colocado seria Kim Kataguiri com 5,2% nessa simulação aqui. Paulo Serra teria 4,2% e Felipe Dávila 1,6%. Cenário número 2, entre Tarcísio e Geraldo Alckmin. Esse é interessante, hein? Mas Tarcísio de Freitas ganharia com grande margem, segundo a pesquisa. 48,5% contra 29,9% de Geraldo Alckmin. Terceiro lugar para Kim Kataguiri com 5,3%, Paulo Serra teria 4,1% e Felipe Dávila 1,8%. Agora um quadro entre Tarcísio de Freitas e Márcio França. Tarcísio de Freitas teria 52,8%, uma vitória no primeiro turno, sobre o Márcio França com 18,5%. Depois aparecem Paulo Serra, Kim Kataguiri e Felipe Dávila pela ordem. Agora imaginemos a situação em que o governador Tarcísio de Freitas seja o candidato a presidente da República. Uma situação cada vez mais distante, cada vez menos provável, mas uma situação que foi apresentada aqui para os eleitores. Nesse caso, uma disputa direta entre o prefeito de São Paulo e o ministro Márcio França. Ricardo Nunes ganharia com 36%, Márcio França teria 24,2% e depois apareceriam Kim Kataguiri e Paulo Serra com 7,8% e Felipe Dávila com 4,6%. Uma outra situação em que Márcio França disputaria com o candidato Kim Kataguiri da direita. Pouquíssimo provável esse quadro aqui, mas Márcio França ganharia de Kim Kataguiri com 29,2% e Kim teria 10,9%. Pouco provável. Vamos agora, e esse é bem interessante, às situações possíveis de segundo turno. Um segundo turno, por exemplo, entre Geraldo Alckmin e Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas teria 56%, ganharia folgado, de Geraldo Alckmin com 35,1%. Uma situação de Geraldo Alckmin versus Ricardo Nunes. Olha aí, hein? Olha só a surpresa. Ricardo Nunes venceria Geraldo Alckmin com 45,3% e Geraldo Alckmin teria 40,9%. Uma situação de segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Tarcísio ganharia fácil também, com 58,7% e Haddad com 32,4%. E numa disputa eventual sem Tarcísio entre Ricardo Nunes e o ministro Fernando Haddad, mais uma vez o prefeito de São Paulo ganharia com 48,2% e Haddad com 35,1%. Vamos agora
a situação da eleição e da pesquisa para senador em São Paulo. Vamos espontaneamente, foi apresentado a possibilidade do eleitor dizer um nome que lhe viesse à cabeça como seu candidato preferido ao Senado. Nesse cenário aqui, para o Senado, Fernando Haddad lidera com 2,7% das intenções de voto. Em segundo lugar, Capitão Derrite, 2,1%. Em terceiro, Eduardo Bolsonaro, 1,8%. Quarto, Geraldo Alckmin, que não será candidato a senador, 1,5%, seguido de Simone Tebet, Ricardo Salles, Érica Hilton, Paulinho da Força, Baleia Rossi, Marina Silva e Robson Tuma nessa ordem. Vocês veem que Marina Silva, quando a lembrança é espontânea, aparece com 0,1% apenas. Na situação estimulada, muda o quadro. Muda bastante o quadro quando você recebe um cartão com nomes de possíveis candidatos. Aí os dois que lideram são Fernando Haddad, com 36,5%, e Marina Silva, que não é de São Paulo, teria que transferir o título para São Paulo, com 31,3%. Capitão Derrite aparece em terceiro lugar, ele que é o candidato da direita, com 29,9%. Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, aparece em quarto lugar, com 20,3% das intenções de voto. Aparecem também aqui pontuando Ricardo Salles, Paulinho da Força, Baleia Rossi e Robson Tuma. Numa outra situação aqui também, o segundo cenário, Fernando Haddad lideraria com 36,1%, seguido de Marina Silva, 31,5%, Capitão Derrite em terceiro com 27,2%. Aparece também bem colocado, em quarto lugar, Mário Frias, pouco conhecido do grande público, mas numa situação de eleição estimulada, ele aparece em quarto lugar com 16,1%. Depois, Ricardo Salles, Paulinho da Força, Gil Diniz, Baleia Rossi e Robson Tuma. E para encerrar, uma avaliação da aprovação do governo de Tarcísio de Freitas. Aprova o governo, ou seja, considera ótimo ou bom o governo, 66,7% dos eleitores. É muita coisa. Desaprova o governo, 29,4%. Portanto, o resumo da ópera, o governador Tarcísio de Freitas ainda é franco favorito para esta eleição ao governo do estado de São Paulo. Mas vive um momento tenso do ponto de vista político, difícil do ponto de vista político, que vai ser cada vez mais difícil a partir de agora, por causa exatamente do início das campanhas. Essa foi uma pesquisa do Instituto Paraná, cujos resultados você ouviu aqui em primeira mão no Manhã Bandeirantes.